Ô pessoal, tudo bem? Vamos lá, vou falar sobre um pouquinho dessa moeda. Se eu não me engano, um colega adquiriu no leilão passado uma moeda dessa daqui. E se eu não me engano, foi exatamente o mesmo ano que essa aqui, tá? Uma moedinha do Vaticano. Eu vou tentar mostrar para vocês o significado e alguma curiosidade sobre essa moeda. Tá vendo que está escrito Città del Vaticano? Vamos lá, Città. Città é cidade em italiano. Então eu moro na Città de Roma. Eu moro na cidade de Roma. Então, Città del Vaticano, ó, cidade do Vaticano, ok? Essa moeda aqui que o colega adquiriu, né, foi a de 1951, 10 liras. Veja, a 10 liras do Vaticano e a 10 liras da época da Itália, elas eram, nesse período, elas eram parelhas, elas tinham praticamente o mesmo valor, tá? A grande diferença é que esta moeda aqui do Vaticano, muito provavelmente, quando vocês encontrar esse tipo de moeda, vocês têm uma tendência a encontrar ela em flor de cunho. A grande possibilidade de estar em flor de cunho é muito grande, ou estar num estado de extrema conservação. Por quê? Porque essas moedas aqui, elas não foram feitas para ser uma moeda de circulação. Elas foram feitas para ser uma moeda de colecionismo mesmo. Então, tipo, o Vaticano, o que ele fazia? Ele embalava moedas em sets, em séries divisionais, enfim, anuais, né? E eram praticamente vendidos para colecionadores, que eram aquelas pessoas que são peregrinos, né? São devotos, né? Do catolicismo, né? Enfim, cada vez que eles visitavam o Vaticano, eles queriam lembrar e ter uma recordação. Então essas moedas, apesar de sim ser uma moeda e ter o mesmo valor da moeda que circulava na época, que era a lira também italiana, podia ser circulado normal, não era comum ter essas moedas aqui no bolso dos italianos. Exatamente por isso, porque elas eram vistas mais como uns artigos de colecionador mesmo. Então, assim, encontrar elas em estado de flor de cunho não é uma coisa tão difícil, tá? Ou seja, o que é bem legal para a gente ter umas moedas para colecionar. Neste ano aqui, com esse Papa, deixa eu ler aqui, eu não sei se eu já li, ó. Pius, tá vendo aqui? Aqui tem o busto dele, né? Pius, 12º, P de Pontifex Máximo ao M ali, AN de ano, 13º. Tá vendo aqui? Então é o ano 13º do pontificado desse Papa Pio 12º, ok? Tá aqui o busto dele. Virando aqui, e aqui é uma coisa legal, nessa série de moedas, todos os anos que foram circuladas, eles quiseram colocar uma imagem que era uma das virtudes cardeais. E elas são a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança, tá? Então aqui se você vê no rodapé dessa de 10 liras, tá, ó, Prudentia, tá vendo aqui, ó, Prudentia, Prudente. Então essa aqui é da prudência, tá? Se você reparar, é uma dona, né, uma mulher segurando um espelho, onde traz de repente o sentido da autorreflexão, que envolve bem a prudência, né, um espelho, né? É bem interessante essa moeda. Se reparar aqui, eu não separei, mas eu vou mostrar, só para você ter uma ideia da outra. Deixa eu ver se eu acho uma de 51 também. Deixa eu ver, 51 aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu tirar ela. Ó, essa aqui é ao mesmo ano. Opa, tava fora da câmera. É o mesmo ano da que eu tava falando agora, ó. Tá vendo? Ó? Só que aqui é a de 10 liras e aqui é de 5 liras. A moeda, ela é totalmente igual no anverso dela, né? E aqui da frente você vai reparar que mudou a figura. E a figura, leia aqui embaixo, que está escrito I, tá vendo aqui? IVS Titia, tá vendo aqui? Vê se dá o foco, tá? É o da justiça. Olha o símbolo, qual que é? Também uma mulher, uma dona coroada, tá vendo? Segurando com uma mão a balança e o outro a espada. Percebe? Então, como ela... Ó, porque tem que segurar essa moeda sempre com luva. Olha a marcação do 10 liras aqui, ó.
Eu botei minha digital agora. Você quer ver? Ó, só de passar o dedo aqui ela vai sair. Ó. Olha. Não põe a mão nela. Use luva. Isso daqui marca muito, tá? Bom, então. São as 4 virtudes cardeais. E mais pra frente, também no mesmo período. Deixa eu ver se essa aqui... no mesmo período, ó. Ó, que interessante ver aqui. Tá? Essa aqui é de 100 liras. Depois eu vou trazer aqui para primeiro. Vamos voltar aqui atrás. Vamos olhar atrás. É o mesmo Papa, ó. Pio XII, ao P do Pontifex Maximus AN, ano de 17. Por que 17? Porque essa aqui já não é de 1951. Essa aqui é a de 1955. Ou seja, é o 17º ano desse Papa. Ele teve um longo papado, se eu não me engano, quase 20 anos, viu? 19 anos deve ter tido. Que nem o Papa João Paulo II, também teve bastante anos. E o ornamento do manto dele realmente deixa essa moeda lindíssima, né? Olha que coisa linda. Agora vamos trazer para cá. As 4 moedas, as 4 virtudes cardeais, foi feito na moeda de 5 lira, 10 lira, 20 lira e 50 lira. E essa aqui, que é de 100, olha lá que está escrito. Fides, tá vendo embaixo do pé? E ela segura, olha lá, um cálice, que teoricamente teria como se fosse ai caramba, fugiu o nome agora. O cálice com a hóstia, ok? E do outro lado a cruz, que é um símbolo maior da fé que isso. É difícil, né? Então, as de 100, logo depois das pequenas que eu falei, depois foram lançadas as de 100, as de 200 e as de 500. A de 100 significa fides, é a fé. Aí depois tem a spis, que é a esperança, que é a de 200 liras. E tem a caritas, que é caridade, de 500 liras. Então, assim, você vê que simbolismo bem interessante que tinha essas moedas. Não é difícil vocês encontrar ela em estado bom, porque eram vendidas exatamente como itens para colecionar, para guardar de lembrança, de recordação, apesar de que tinham valor monetário e eram parelhas com a lira italiana da época, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu falar dela. Eu acho que não deve ter mais nada para falar. Esses fatos curiosos é isso daí. Se faltar alguma coisa depois eu tento lembrar. Eu sei que se eu não me engano, ela foi cunhada também pela Casa Moeda que cunha a lira italiana, tá? Eu acho que depois como é que chamava? Pacto de Latrão, não sei se vocês sabem sobre isso. Pós período de guerra, enfim, o Vaticano readquiriu, vamos dizer assim, o direito de emitir sua própria moeda, né? Mas ela tinha praticamente o mesmo valor da lira italiana, tá? E elas eram cunhadas, apesar de não ter o símbolo R aqui, elas eram cunhadas, pelo menos eu não estou lembrando se tem o símbolo R, acredito que não, mas elas eram cunhadas em Roma, tá bom? Na Casa da Moeda da Itália de Roma, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mostrar, tem muitas moedas do Vaticano, eu tenho bastante delas também. Meu foco é o estudo das moedas italianas, mas não tem como você fugir do Vaticano quando você fala das moedas italianas, né? São moedas belíssimas, viu? E um contexto histórico bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Arrivederci.